Vamos lá? Então, vamos lá. Para a gente entrar nesse tema, que na realidade é só uma constatação a partir da linguagem mais material, mais acadêmica, de algo que a gente sente no coração, que é quase que um chamado de quando a gente participa de algum grupo devocional, religioso, o que quer que seja, é quase um chamado que a gente se sente compelido a ir, né? Por que isso faz bem para a gente e evita mais ainda o mal, ok? Mas para que a gente faça uma imersão nesse tema, como a gente faz de costume, a gente busca dentro das artes, da pintura, da música ou da fotografia, inspiração para a gente abrir a mente e receber essas informações. Onde é esse lugar? Onde a abelha encontrou a flor. Olha, o único que falou que tinha uma abelha foi o Fernando. Olha que beleza. Muito bem. Um queijo para quem falar para mim onde é esse lugar. É esse lugar aqui, ó. É esse lugar. Esse lugar. Nesse sol quadrado aqui. Ficou fácil, vai. Eu sei. Ficou fácil. É esse lugar aqui, ó. Vocês foram lá perto do Pico das Agulhas. O Parque Nacional de Itatiaia. Itatiaia. É, o Parque Nacional de Itatiaia. Isso, o Parque Itatiaia. Parece realmente Itatiaia. Parece Itatiaia. Parece Itatiaia, né? Neste caso, o que parece É o Itatiaia. momentos interessantes. E agora que nós estamos nos aproximando aí do períodozinho mais de frio, então esse lugar aí convida a gente a chegar lá e vamos chegar. Vamos chegar. Esse lugar aí convida a gente a fazer um passeio, a estar por lá, tá? Porque muito além de ser só um parque, muito além de ter montanhas, de ter uma vegetação diferente, é um ambiente onde a gente pode se comunicar com aquilo que a gente chama de mais interno, né? Olha lá. Quem conhece esse aí Agulhas Negras? Aí é exatamente antes do ataque final de Agulhas Negras. Para quem conhece, vai lembrar. Quem não conhece ainda, por favor, não percam a sua encarnação sem ter ido lá. Pertinho, né? Obrigação ir até lá. É fácil, é tranquilo. Vai de carro? Não, vai de carro. Mais ou menos, eu já fui 3 vezes. Não tem escada rolante. Mas tem vento. Não tem vento. Tem a ponte Pêncio, Tem a ponte Pêncio, exatamente. É uma delícia. Então, Agulhas Negras, né? É uma caminhada simples. simples. Se chama Agulhas Negras, né? Lembrar que isso daí, aqui, Agulhas Negras, é lá em cima, lá próximo lá do pico. E isso daí já foi um vulcão, né? Já foi a base de um vulcão de 5.000 metros de altitude. E que ao longo de 70 milhões de anos, ao longo do tempo, o vulcão foi extinto e aí o tempo foi promovendo erosão, só que uma erosão muito interessante, porque por conta das diferentes intensidades de temperaturas nas erupções, quando a erosão foi retirando as camadas mais superficiais das rochas, elas foram formando esses sulcos profundos que tem em toda a região das Agulhas Negras. E aí esses sulcos, conforme a gente vê por determinados ângulos, formam essas retas, essas fissuras escuras, e por isso esse local tem o nome de Agulhas Negras. Tá? Então, com a inspiração das Agulhas Negras é que nós vamos entender por que frequentar algum grupo que se dedique a um propósito superior, interno, devocional, o que for, o que faz isso com a gente do ponto de vista da fisiologia, tá bem? Então vamos lá.
Opa! Foto errada. Foto errada nada, você fez de propósito, sabe? Assim. Olha isso. Vocês se inspirem nas agulhas negras, eu me inspiro nisso aí. Para fazer isso. Melancias vermelhas. Melancias vermelhas. Melancias de todo tipo. Aqui são algumas sugestões para aprofundamento bibliográfico. A gente vai se ater basicamente nesse primeiro estudo aqui, do Jornal Americano de Medicina Interna, e esse outro aqui. Então aqui nós vamos falar sobre o estudo que é mais famoso, que envolveu aí as milhares de enfermeiras. Aqui a gente vai ver como o estudo de alguns marcadores inflamatórios ele modifica a nossa fisiologia quando a gente frequenta com assiduidade algum grupo espiritual. Esses dois aqui falam para a gente também de marcadores inflamatórios. Aqui é a interleucina 6, aqui é o PCR, a proteína C reativa. E aqui são dois artigos mostrando um pouquinho sobre uma coisa que o budismo considera muito importante, mas a gente não olha para isso aí com a profundidade que talvez eles olhem. E também um pouquinho da estrutura do catolicismo enquanto base desses encontros aí que são obrigatoriamente presenciais. Vamos lá. Então vamos lá. Daquele estudo já que a gente conversou, esse é um estudo famoso que tentava mostrar o que acontecia ao longo do tempo com as pessoas que frequentam missa, culto, o que for que sejam encontros de cunho espiritual, mas com assiduidade. Então, esse estudo foi feito com 70 e tantas mil enfermeiras, e eles observaram que existem alguns marcadores psíquicos e comportamentais que tendem a se modificar desde que haja uma assiduidade mínima de 2 vezes por semana nesses encontros, nas missas, o que for. Esse estudo ele tem um viés que é a população restrita. Então eles estudaram enfermeiras, mas num ambiente, talvez para ter mais controle sobre as variáveis, mas um ambiente mais restrito. Por exemplo, eram todas enfermeiras católicas nos Estados Unidos. Então eu tenho um padrão populacional. Então carecia de outros estudos para dizer, olha, mas isso tem a ver se não for católico? E se não for nos Estados Unidos? E se não for só uma vez ou 2 por semana, se for todos os dias, se for? Então a gente vai ver depois outros estudos que aí sim tentaram mostrar marcadores sem um viés social, de população. Aí sim observando marcadores sanguíneos. Tá? Mas olha que bacana aqui, olha. Isso daqui levou uma tendência de diminuição de mortalidade de 33%. É muito. Uma em cada 3 pessoas que frequenta uma reunião espiritual 2 vezes por semana ou mais, diminui a chance de mortalidade em 33%. É bastante coisa. Aí o pessoal começou a estudar que outras coisas acontecem. É claro que a gente vai ter parâmetros psicossociais envolvidos, como por exemplo, sentimento de pertencimento, como por exemplo, a abordagem lúdica de determinadas linhas religiosas, como por exemplo, a sensação de bem-estar que a gente tem ao a gente encontrar com os amigos. Tá? Então tudo isso daí, claro que cria um contexto, e nós já estudamos bastante sobre epigenética, mostrando que isso modifica a expressão de certos grupos genéticos, grupos de genes, modificando a expressão de genes relacionados a determinadas doenças. Tá? Então esse estudo foi um marco, porém ele não revela profundidade para a gente ainda sobre como é que essas coisas funcionam. E aí que a gente começou a ver então em outros estudos, e esse segundo aqui, que avaliou basicamente, olha que bacana, interleucina 6, que é um parâmetro inflamatório importante, alfa-2-globulina também, na eletroforese de proteína, olha aqui o gênero B, os polimorfos nucleares, os leucócitos no PN normal, linfócitos,
e outros marcadores inflamatórios em geral, como cisteína, por aí vai. E olha que bacana, aí eles estudaram com a população mais idosa, mas também com frequência de encontros espirituais, e viram que existe um marcador em especial, a interleucina 6, que faz parte, ela se expressa mais exuberantemente quando a gente vai ganhando de idade e começa a apresentar ou doenças, ou a gente tem agudizações de doenças crônicas, ou a gente tem uma piora de determinados quadros patológicos. Então, os processos inflamatórios em geral. Hoje em dia, bastante moderno, se estuda bastante isso, por exemplo, na medicina integrativa, né, dona Cíntia? Então, esses parâmetros inflamatórios tendem a diminuir nas populações que frequentam grupos espirituais com assiduidade. E olha só, eles observaram, esse aqui foi a interleucina 6. O outro estudo, esse aqui que eu achei bem bacana, foi sobre a proteína C reativa, olha. E mais, olha, Cíntia, a expressão do Epstein-Barr vírus. Então, olha, nós não estamos vendo hoje quantos casos você tem pego de herpes zoster atualmente, que está aumentando bastante a incidência, tá? E principalmente com o passar da idade. Mais idade, a gente vai ficando imunologicamente mais suscetível. É claro que é um conjunto de fatores, tá? E uma das formas, a gente tem várias maneiras de minimizar isso, né? Uma alimentação adequada, um sono bom, meditação, exercícios físicos, obviamente, cantar no coral por amor, consideração. E agora a gente está começando a entender também por que é que frequentar um grupo que se dedica a um propósito do ponto de vista espiritual também é um fator determinante para diminuir a chance de doenças. Se não diminuir a chance de doença porque geneticamente você tem uma predisposição maior, pelo menos ela vai diminuir a gravidade daquela doença. Ela tende a minimizar os efeitos inflamatórios de determinadas patologias. Está claro isso? Então isso ajuda a gente a entender que frequentar grupos que se dedicam ao devocional, e assim, a gente vai ver interessante, esse terceiro estudo aqui até, ele focou em pessoas, em populações de diferentes linhas filosóficas e religiosas. E a conclusão que a gente chega é a seguinte: não importa qual é a sua religião, a verdade da sua religião não vai fazer diferença, pelo menos nos estudos até agora, não faz diferença se vai diminuir mais ou menos a inflamação do seu organismo. Importa é que você frequente, que você esteja em um grupo espiritual. A gente já vinha estudando isso do ponto de vista de proteção espiritual, porque o mundo de hoje está com um caos de frequências tão complexo que a gente acaba tendo uma contaminação ambiental também pelos padrões vibracionais emitidos pelos pensamentos das pessoas. Nós já sabemos disso. Já estudamos muito isso, como é que a pineal se permite interferir por fenômenos magnéticos, por pensamentos intrusivos, por frequências coletivas, determinando comportamentos coletivos, muitas vezes não positivos, interferindo na nossa fisiologia, desde o cérebro até as glândulas. Já estudamos bastante isso. Agora o que a gente tem é uma comprovação científica de que é mais do que importante do ponto de vista espiritual, mas orgânico. É quase como se dissesse assim: o que eu posso fazer para diminuir a expressão da minha doença autoimune? Pois vá frequentar um grupo espiritual, vá se desenvolver numa religião, faça parte, mas tenha assiduidade. O que esses estudos mostraram é que menos que 2 vezes por semana em um grupo ou em mais de um grupo, você pode ir na segunda-feira na missa, na terceira-feira no culto, na quarta, não é a linha filosófica que importa aqui, mas é a sua presença em ambientes coletivos que se dediquem ao devocional. Oi. Em estudos de longevidade, uma das zonas azuis do planeta, na Califórnia, são os adventistas do 7º dia. Né? E fala
questão, tá? No caso dele, né, das 5 zonas azuis, a questão da religiosidade desses encontros. Interessante. Em geral, as religiões pentecostais, os evangélicos, protestantes, eles têm uma tendência a dizer que fazer parte do culto, frequentar o culto, é um indicador de desenvolvimento espiritual. Eles não estão errados, não. Estão mais certos que a gente. Isso aqui acaba sendo um argumento maravilhoso de quando você estiver diante de um ateu. Porque não precisa acreditar em Deus, em Cristo, em Buda, no que você quiser. Não é essa a ideia. Mas se algum ateu falar assim, olha, você está frequentando uma igreja porque é uma questão de crença, não é mais. Você pode argumentar que não. Venha comigo ou vá com alguém, porque a partir de 2 vezes por semana, a gente está usando agora uma coisa um pouco mais objetiva, até quase doutrinária, mas frequentar um grupo, você pode falar para um ateu, vai melhorar a sua saúde efetivamente. Vai diminuir o nível dos seus marcadores inflamatórios. Tá? O médico do futuro receitando isso. Prescrição médica, frequente um grupo religioso. 3 vezes por semana. Pois é, daria um bom bulário isso, né? Da gente saber que marcador. Esse estudo aqui foi esse ou foi outro que também viu que aqui, ó, menor pressão diastólica, gente. Olha que coisa bacana. O que implica isso daqui? Menor risco de doenças cardíacas, né? Tipo, infarto. Boa. A gente sabe que quanto maior a nossa pressão diastólica, mais difícil é o enchimento das artérias coronárias. Então existe um risco aumentado de uma diminuição de oxigenação nos tecidos cardíacos. Na pessoa com predisposição, eu posso ter uma incidência maior de infarto. Então a diminuição da pressão diastólica diminui a probabilidade de infarto do coração, de infarto do miocárdio. Tá? Olha lá, Cíntia, atividade relacionada ao Epstein-Barr. Que tal fazer um estudo e verificar todos os pacientes de herpes ósseo, que foram muitos, e verificar quantos frequentam algum grupo religioso, com que frequência? É uma ideia. Porque se for pouco, você já pode falar assim, olha, além dos medicamentos, o seu herpes ósseo... Eu prescrevo já. Você pode falar, caso você não vá... Comendo. Eu só lamento. Tu tem esse reativo, né, que é um marcador inflamatório mais moderno. A frequência cardíaca, aqui já é mais genérico, tá? Tinha um outro estudo que não relacionava a frequência cardíaca, mas sim a variabilidade do ciclo cardíaco entre a contração do coração e o seu relaxamento. E a gente sabe que quanto mais idade, menor variabilidade a gente tem. A frequência tende a demorar mais para diminuir no repouso, quando sai do exercício. E isso é um dos fatores de risco. Então, quanto mais variabilidade, quanto mais, entre aspas, flexível é a nossa pressão para ela baixar, mais seguros nós estamos. Nós já estudamos lá atrás que cantar em coro, quando você começa a cantar, você aumenta a liberação de determinados hormônios na saliva e no sangue, hormônios que estão relacionados ao mecanismo de defesa do organismo em relação ao estresse. E uma das consequências é melhorar a variabilidade dessa pressão arterial, desse segmento do coração, fazendo com que a pressão arterial consiga baixar mais rapidez. Então, olha quanta coisa bacana, orgânica, está acontecendo apenas porque você vai lá sentar sua bundinha no lugar lá onde tem um encontro religioso, desde que haja um propósito. Esse estudo, primeiro lá das enfermeiras, tentou relacionar aquelas que estavam na missa porque eram obrigadas, se sentiam obrigadas, e aquelas que voluntariamente sentiam que aquilo era importante. Porém, o viés que tem no estudo é de que isso era uma autodeclaração. Então não tem um valor para a gente aí, palpável, para a gente dizer, realmente faz diferença se você acredita ou se você está indo obrigado. Porque existe muito isso do ponto de vista cultural, né? Familiar até, eventualmente.
Tem pessoas que às vezes vão ao culto, vão à missa, porque se sentem obrigadas, porque tradição da família, tem que ir, pronto, então tem que ir lá. Tá? Murilo, por favor, esse bem que faz essas reuniões espirituais, tem que ser em outro lugar? Porque, por exemplo, eu tenho uma familiar, uma tia bem idosa, e ela todos os dias às 9 horas ela reúne com a filha dela e elas fazem um evangelho, elas leem alguma coisa. Eu acho que é a mesma coisa, não é? Ou precisa sair de Como eu casa? disse, então, a ideia é porque esse sair para ir a um culto, por exemplo, ou a uma reunião espírita, como for, a gente vai ter várias coisas acontecendo simultaneamente. E o segundo estudo tentou mostrar um pouco mais as populações dos cultos das igrejas evangélicas em função da participação dos fiéis na hora da música. Olha que interessante. Existe uma diferença na música litúrgica das diferentes religiões. Aspectos estruturais musicais, tá? Contexto, mensagem, mas efetivamente algumas religiões mais modernas elas interagem mais com as pessoas através da música. No fundo, quando a gente canta uma música devocional no coral, e a gente canta de qualquer tipo, quando a gente canta, a gente está usando esse mecanismo de estarmos em conjunto, com um propósito que é devocional, utilizando a música. Então aí entra o lúdico, diminuindo a necessidade de defesa, como a gente já estudou antes, lembra? Acho que está no slide para frente ali, vamos ver, peraí. Vai estar no outro ali. Mas diminui a necessidade de a gente ter que se sentir protegido. E isso acontece com mais facilidade, em geral, em grupos, no coletivo. Porém, no Espiritismo, o Evangelho no lar é um mecanismo para quando a pessoa não frequenta, para ela desenvolver parte dessa atividade, ela vai ter parte do Espiritismo. Nenhum estudo ainda usou essa população como um foco, né, como um material a mostrar. Mas tem a questão do campo energético, que vai também ampliando quanto mais se tem, né? Claro, você dilui. Aquela coisa que Jesus falou que onde estiver todo unido, né? Meu nome com. Ali estarei, né? Ou seja, sozinho não vale, porque tem que ter duas reunião de um e dois. Nem ria não é. Não, essa Tem vários ofícios. eu tô. Mas ó, pensa uma coisa. Tinha até um estudo de um psiquiatra que trabalhou bastante no norte do Brasil, né? Eu não vou me lembrar, isso tem uns 20, 30 anos. E foi uma das pessoas que desenvolveu a terapia de grupo em comunidades mais pobres, especializada em fazer oração e relatar o sofrimento. Quando a gente compartilha o sofrimento, não é só um desabafo. Porque no momento que você compartilha o seu sofrimento e eu tenho alguma relação com isso, alguma sintonia, ou já vivi algo parecido, ou alguém querido já viveu algo parecido, eu estou compreendendo com mais propriedade o que você está relatando. Pensa, se eu falo para o paciente não fumar e eu fumasse, a força moral com que eu peço para ele fazer, ele não vai dar engajamento. Ele não vai aderir. Ou vai, mas a chance é menor, porque eu não tenho uma força moral para isso. Mas se eu peço para ele não fumar, porque eu não fumo, eu estudei para dizer que fumar é ruim, mas eu também, eu professo aquilo que eu estou pregando, entende? Então, numa reunião coletiva, quando a gente tem vários aspectos juntos, então eu tenho a oração, eu tenho o compartilhar, porque as eventuais, as palavras, né? Quando num culto alguém vai proferir uma palavra na igreja, quando o padre fala sobre o tema do dia, ali vai tocar várias pessoas e você vai superficializar vários aspectos de sofrimento que estão arraigados, você traz para um campo coletivo e aquilo se dilui no conjunto. Fala aí. Tem uma história que conta que Gandhi estava atendendo as pessoas, né? E aí ficou a mãe e o filho 1 hora na fila. Daí chegaram a vez deles, aí a mãe fala: Gandhi, ele come muito açúcar, fala para ele parar de comer açúcar. E o Gandhi pegou e falou assim: você come açúcar? Ele falou: como? Então volte daqui 1 semana. Aí eles saíram e aí a mãe: você me falou para eu voltar daqui 1 semana, eu fiquei 1 hora na fila, né?
Aí passou a semana, eles ficaram mais um tempo na fila e chegou. Aí ele chegou a vez do menino e ele falou assim, pare de comer açúcar. Aí a mãe perguntou, por que você não falou isso para ele na primeira vez? Porque naquela época eu ainda comia açúcar. Tá vendo? Como você vai pregar uma coisa se você não vive aquilo? Você pode, mas é mais difícil, entende? Quando a gente fala que cantar em coro é bom, a gente tem experiência para falar isso daí. Pelo menos a maioria de nós, os que já cantam em coro. Os que não cantam em coro ainda. Só lá mesmo. Vamos lá, então a literatura está sugerindo o seguinte, que o fator principal não é a doutrina que você professa especificamente, a verdade desta ou daquela linha, mas componentes compartilhados, olha lá. Pregação comunitária, ritual repetitivo, às vezes é maçante. A estrutura da Igreja Católica talvez seja, desse ponto de vista, o mais, vou dizer, quadrado de todos, né? Tem vários. Né? Mais durinho, rígido, né? Então, olha lá. O que mais que nós temos aqui, suporte social, redução da percepção de ameaça. Nós já vimos como isso aqui, como cantar juntos, diminui a sensação de ameaça em nós. Lembra disso? O eixo, que eu vou falar mais para frente, da glândula pineal, com o fenômeno de ressonância, que acontece pela permissão do cérebro copiar o entorno, faz com que a pineal emita esses impulsos para o hipotálamo, que diminui a expressão dos nossos comportamentos psicobiológicos exacerbados e bizarros, tá? Especialmente daqueles 4 núcleos que a gente já falou. Transformação espiritual profunda, ela raramente é vista como um processo solitário. Tá? Você não é uma ilha. Assiduidade, rituais, estudos ou práticas coletivas é um elemento central. Prática individual aqui é importante. A comunitária regular, ela é estabilizadora. Essa é a diferença do ponto de vista fisiológico, neurofisiológico. Apesar das diferentes religiões ou linhas filosóficas terem cosmologias, muitas vezes até divergentes. Tá? Você vai achar que a camisa boa é azul, o outro vai achar que a camisa boa é a branca. Né? E que a azul é ruim, que a branca é ruim. Então não importa no que você acredita, desde que você frequente. Okay? Do ponto de vista espírita, no livro dos médiuns, o Kardec fala da importância de reuniões sérias, regularidade, estudo continuado, sintonia moral. Tá? No budismo, vamos lá, as 3 joias do budismo: o Buda propriamente dito, como inspiração, o conhecimento, Dharma, e o Sangha, comunidade, viver em comunidade. O Sangha não é um elemento secundário, é uma das 3 joias do budismo. É literalmente um dos pilares. Tá? Para o budismo, a comunidade protege o praticante contra dispersão, ilusão, perda de disciplina e recaída emocional. Está vendo como é importante a gente estar junto? No catolicismo é uma coisa interessante, como eu falei para vocês, talvez seja mais rígido, né? Porque desde sempre ela prega a necessidade, na verdade, a obrigatoriedade, né, da Eucaristia. A Eucaristia é como a hóstia, né? Aí domina a comunhão, né? A hóstia já seria na comunhão, o corpo de Cristo como comunhão. Mas é o encontro mesmo. Aqui sim, o corpo místico de Jesus, no caso da hóstia na missa, Corpus Christi. Mas olha o que acontece do ponto de vista fisiológico. Essa tradição preservou pelo menos essa estrutura. Ritual repetitivo, o canto coletivo. Isso aqui foi mais sedimentado na época do Papa Gregório Magno, né? Calendário estável, você já sabe o que vai ter o ano todo, como você vai, onde você pode, o que você vai fazer, e sincronização emocional. É um exemplo, né? O que mais? No protestantismo, olha que bacana, existe uma diversidade enorme, né, de vertentes, de linhas, de correntes, etc. Mas olha o que se prega bastante, estudo bíblico em grupo. Tá? Isso até no catolicismo a gente vê menos expressão. Né? Em muitas igrejas, olha que bacana, a frequência regular é entendida como proteção contra enfraquecimento espiritual. É real. A
gente vê isso realmente. Tá? A gente sente falta quando alguém não está. Sente falta. Você fala, mas poxa, vou lá não ver o que está doente. Não, tudo bem, mas a gente sente falta. Tá? Porque é como se o grupo estivesse fragmentado. Né? Tá? Outro exemplo, no sufismo, olha que bacana, existe a prática da recitação rítmica em grupo, música devocional e encontros regulares. No caso do sufismo, o discípulo não é sozinho, tem sempre um mestre, né, que orienta, e existem os encontros, existe o círculo espiritual, que depois isso aqui fica disseminado no mundo todo. Né? Desculpa a minha ignorância, o que é sufismo? O sufismo é uma das vertentes orientais. Do ponto de vista mais prático, sabe aquele grupo de monges que dança, dando volta? É isso. Sobre o próprio eixo. Através da dança, da arte, né, que tende a fazer a pessoa entrar num estado alterado de consciência, em que naquele momento ele estabelece a sua comunhão, ele estabelece o seu contato com o sagrado, com o alto, com Deus. O que mais? No candomblé, aqui tem uma coisa interessante. O candomblé você não faz sozinho. Tá? O terreiro, entre aspas, os locais de encontros, o papel aqui é central. Tá? Aqui existe a necessidade de convivência, participação ritual e, olha, incorporação gradual da tradição. Que também, assim como em outras religiões, desde cedo você vai incorporando a tradição, do ponto de vista do comércio familiar, né? E o terreiro aqui funciona como escola, do ponto de vista cultural, família espiritual, espaço terapêutico, quem de nós já não foi procurando uma cura, ambiente iniciático. A presença constante é parte do próprio desenvolvimento espiritual. Então, põe um trem na cabeça. É mais do que importante frequentar qualquer lugar que você queira. E se não estiver querendo, aí só lamento. Lamento. E a nossa hipótese de convergência, então, como síntese do estudo de hoje, tá? Olha lá. O benefício biológico não vem apenas da crença. Isso aqui é secundário para nós, tá? É a combinação. Olha o que acontece numa reunião espiritual grupal. Pertencimento, previsibilidade. Nós já estudamos bastante, lembra que o cérebro prefere músicas previsíveis, padrões que ele possa reconhecer, porque ele diminui a necessidade de se deparar, de estar em alerta ao se deparar com um padrão abrupto. Tá? Nós vimos que alguns músicos tinham a tendência de quebrar esses tipos de padrões, também para não permitir a sensação de monotonia, e aí sim o cérebro muda seu padrão vibratório, porque está na boa, né? Beethoven fazia muito isso. O que mais? Olha lá. Previsibilidade, sincronização respiratória. Já viram isso acontecer? Às quartas-feiras, às 6 horas da tarde. Deveria ser às 6 horas da tarde. Vocalização coletiva. Olha, redução do isolamento. E dá um significado existencial. São muitos os benefícios que a gente vai encontrando por estar junto em um grupo que está dedicado aí ao devocional. Tá? E o nosso eixo particular. Pois é, eu tinha escrito só para lembrar, mas acabou ficando. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Bacana. Não foi propaganda. Não se esquecer, né? Vai que eu esqueci. Então, olha que bacana. Eu coloquei porque, apesar de não ser uma religião, cantar em coro não tem nada a ver assim, do ponto de vista institucional e nem mesmo como estruturação devocional. Mas ele tem efeitos semelhantes, tá? Especialmente quando a gente canta coisas especiais assim. Então, no canto coletivo, olha, a gente tem isso daqui, ó. A gente respira para cantar as mesmas coisas. Frequências sonoras que a gente emite, os fraseados musicais têm tem muitos efeitos, conforme a gente já estudou no passado. Previsibilidade, faltou uma vírgula. Ritual, repetição simbólica, vínculo afetivo grupal. Olha, a gente vai se sentir uma família, gente. Tá? E aqui o que acontece fatalmente? Modulação do eixo pineal, hipotálamo, pituitária, adrenal.
Não dá para dizer que você que ficou estressadinho durante o dia vai ficar relax quando vem cantar no coral. Mas a chance disso acontecer é muito grande, tá? Muito grande. Cansado, estressado, blá, 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 tudo que você imaginar aí. É o quê? Com dor. Tudo bem. Com dor. Esqueci. Com dor é aquele pássaro. Tá falando igual carioca, Esse também. você viu? Então, olha lá, coerência autonômica. Existe uma tendência, nós já estudamos isso aqui bastante também, né? De uma regulação entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, diminuindo a predominância de um dos sistemas. Lembra? Nós já falamos bastante, lembra? Mediunidade de incorporação, sistema nervoso simpático, aumenta a pressão arterial, peristalse intestinal, mediunidade de desdobramento ou de visualização, baixa a pressão arterial, diminui a peristalse, a gente deixa de suar, cai a pressão, fica sonolento. Tudo isso aconteceu. E a modulação foi. Faltou ali incentivo do maestro. Mas isso olha só, isso é um adendo, tá? Vocês ficam com essas coisinhas aí, essas queixazinhas, mas eu tenho no grupinho dos regentes lá, todos eles se deparam com a mesma falta de vergonha na cara de vocês. Isso sim. Muito bem. O que nós vamos fazer então? Nós vamos para a segunda parte do trabalho com esse pensamento. Por que você está aqui hoje? Não precisa ser aqui, pode ser qualquer lugar que se dedique a estudar e a expressar alguma coisa da espiritualidade em conjunto. Tá bem? Pode ser um dia num lugar, outro dia no outro, outro dia no outro. Falta um estudo mostrando se você vai todos os dias da semana em algum lugar, talvez a profundidade do benefício que você vai ter. Tá? Existe um alinhamento de frequência entre as pessoas? Sim, existe. Esse alinhamento ele não é estudado do ponto de vista não até científico. O que se tem é o seguinte: existe uma tendência de algumas áreas cerebrais ficarem estimuladas de maneira parecida. Por exemplo, a gente diminui um pouco a ação do córtex pré-frontal nas pessoas em geral. Por quê? Eu não preciso censurar o que está acontecendo porque eu estou mais protegido no grupo. Então, o meu estado de alerta diminui. As ínsulas e as amígdalas do cérebro, que ficam disparando as memórias para ficar checando os padrões, se aquilo é potencialmente agressivo, se é um perigo ou se aquilo é tranquilo, ela diminui a sua atividade. E aparece mais atividade no lobo occipital, que é como a nossa visão, nós estamos lendo, estamos vendo, prestando atenção, no córtex associativo e no temporal, que a gente está escutando o que está cantando junto. Então a tendência no grupo que está cantando é de que as mesmas áreas cerebrais tendem a estar mais estimuladas e outras a estar menos estimuladas, mas não na mesma frequência. Quantos hertz estava no núcleo seu e quanto estava no gelo e tal, não vai bater certinho, tá? Então é mais nesse sentido os estudos que existem, mas carece da gente pesquisar mais, da gente fazer mais estudos. Jesus falava, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi. Quem és? Exatamente, aí a gente retorna aquela foto daquela fruta maravilhosa. Eu sempre ando com aquela fruta. Então nós vamos nos preparar então para a segunda parte do trabalho com esse pensamento de que é importante, não só espiritualmente, mas para o nosso corpo físico e para a nossa saúde. Ao longo do tempo, é importante que a gente participe de algum grupo que se dedique ao devocional, ao sagrado, enfim, aos temas transcendentes. Ok? Ok. Que não vai gostar. Eu ia iniciar essa. Por quê? A palavra é vídeo. Foi diminuir.